Fala galera! Esse é o nosso segundo vídeo sobre o meu planner financeiro. Como vocês devem ter visto no primeiro, a gente deu uma visão geral sobre a planilha, cada uma das áreas que a gente tem nela, então a gente passou desde o dashboard até planejamento e controle financeiro, a área de planos, de investimentos, análises e também os simuladores que vêm na planilha. E agora a gente vai um pouquinho mais a fundo sobre como que funcionam essas ferramentas, cada uma das áreas do meu planner financeiro. E nesse nosso segundo vídeo a gente vai ver como que funciona a área de planejamento e controle de gastos e como que a gente faz para controlar os nossos gastos passados e também planejar o nosso orçamento para o futuro. Então vamos comigo! Então, pessoal, quando vocês adquirem a planilha, a primeira tela que vocês vão ver é esse aqui, é o nosso dashboard, né? O dashboard, ele é um resumo de todas as informações que você já colocou dentro da planilha. Como é a primeira vez que a gente abre a planilha, vocês vão ver que tá tudo zerado, né? Não tem informação aqui. À medida que a gente for colocando as nossas informações na planilha, aqui também vai sendo refletido, né? Esses dados. Vamos então primeiro para a parte de controle e planejamento financeiro. Como vocês estão vendo aqui em cima, ó, no menu, tem esse botão controle. Quando a gente clica aqui, a gente vem para a tela de planejamento e controle financeiro. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem os grupos, né? Grupos, categorias e subcategorias, e vamos entender o que significa, né? Os grupos, a gente tem 3 aqui, que são receitas, despesas mensais e planos, né? Os planos, eles são automatizados, então a gente não precisa se preocupar com isso agora. Depois a gente mostra um pouquinho melhor como é que são refletidos os planos aqui. Ele vem de uma parte mais para frente da planilha. Aqui o que a gente tem que se preocupar mais é com a parte de receitas e despesas mensais. Como vocês estão vendo, aqui já tem algumas categorias e subcategorias pré-definidas, né, quando vocês adquirem a planilha, mas tudo isso aqui é personalizável, né? Você vai poder mudar as categorias e subcategorias que melhor atendam à sua vida, né, que reflitam a sua vida financeira. Aqui também é importante frisar que no planejamento e controle financeiro, a gente vai colocar tanto os gastos passados, né, que vão ser refletidos aqui nessa parte mais para frente, quanto também o planejamento, né, do nosso orçamento para o futuro. Então vamos lá, vamos começar com as nossas categorias e subcategorias. Para você editar as categorias e subcategorias nessa planilha, vocês clicam nesse botão aqui, ó. Tá vendo esse botão, a engrenagem? Então, aqui a gente vai poder começar a mudar, né, modificar as nossas categorias e subcategorias. Como vocês veem aqui os nossos grupos, né, quando eu clico aqui em receitas, eu vejo qual categoria que eu tenho em receitas. Atualmente, né, eu tenho somente salário aqui, mas vamos supor que eu também faço algum trabalho extra, além do meu emprego normal, e eu tenho uma renda extra, né, uma renda além do meu salário. Então, eu posso colocar aqui outra categoria. Vou clicar nesse mais e eu vou colocar aqui renda extra, né? Para mostrar que eu também posso receber dinheiro, né, de renda extra. Então, agora eu tenho salário e renda extra. Como vocês veem, isso também foi refletido aqui, ó, nas minhas categorias, né? Dentro de receitas, agora eu tenho salário e renda extra, né? Indo para as despesas mensais, a gente vê aqui quais que a gente já colocou, né, pré-determinado, mas tudo isso aqui a gente pode mudar, não tem problema. O que é importante frisar aqui é que essas categorias, elas devem refletir o custo de vida mensal, né, de vocês ou da sua família, né? E aí vocês vão ver aqui que são contas que se repetem mês a mês. Aqui não é para colocar, por exemplo, manutenção de carro, porque manutenção de carro não é uma coisa que você faça todos os meses, né? Então, não é para colocar IPVA, por exemplo, ou financiamento. Aqui são gastos, né, que você já tem, que você sabe que vão acontecer todos os meses. Por exemplo, aqui em moradia, a gente já colocou como subcategorias aluguel, energia e água, né? A gente vê aqui também na nossa tela aluguel, energia e água. A gente pode adicionar mais uma subcategoria, vamos supor, internet. Acho que todo mundo aqui paga internet mensalmente, então clica aqui no mais e aqui, ó, internet, vou adicionar, né? Se você escrever errado,
né, e escrever errado o nome de alguma categoria ou subcategoria, é só clicar 2 vezes aqui e você pode editar também, ó. Vou colocar aqui um mais, salvar. Aí você vê, ó, aqui muda também o nome, né? Então vamos clicar 2 vezes e aí você pode editar o nome da sua categoria ou subcategoria, né? E mais uma vez também foi refletido aqui, ó, internet, agora a gente tem também aqui na nossa tela. Além disso, vamos supor, supermercado, transporte, a gente colocou aqui gasolina, aplicativo, né? Quando a gente anda também, sei lá, de táxi ou de Uber, alguma coisa assim, pode colocar os gastos aqui também. Tem saúde, dentro de saúde a gente colocou o seguro de saúde, né? E academia. Tem os gastos extras. Aqui nos nossos gastos extras, a gente pode colocar também algumas subcategorias, né? Agora não tem subcategoria nenhuma, mas vamos supor, gastos extras, restaurante, como um gasto extra. Uma outra subcategoria poderia ser compras variadas, né? Compras variadas. Adicionar. E também streaming, né? Vamos colocar aqui streaming. Ó, streaming. Que a gente pode adicionar aqui também como 3 subcategorias dentro de gastos extras, né? Aqui a gente tem pets, né, como uma categoria, mas vamos supor que a gente não tem nenhum animal de estimação. Então, a gente pode deletar essa categoria aqui. Quando você clica para deletar, que é nesse menos aqui, vai aparecer essa tela aqui, ó. Tem certeza que deseja excluir a categoria pets? Atenção, isso apagará todas as entradas e saídas do fluxo de caixa relacionados a essa categoria. Vocês vão ver mais para frente que a gente vai colocar aqui no fluxo de caixa os gastos referentes a cada categoria dessas, né? Então, se a gente apagar uma categoria aqui, ele também vai ser apagado, né? Aquelas entradas e saídas que a gente colocou no fluxo de caixa dessa categoria também vão ser apagadas. Então, é isso aqui que está falando. Atenção, né? Como a gente ainda não colocou nada no nosso fluxo de caixa, não tem problema, né? A gente pode apagar aqui essa categoria. E aí vocês veem que também é apagado daqui. E a última categoria que a gente tem é educação, né? Vamos supor que então são esses os nossos gastos que refletem o nosso custo de vida, né? Mensalmente, são esses aqui. Agora que a gente já determinou aqui quais são as nossas receitas e despesas mensais, né? Que a gente já mudou aqui as nossas categorias e subcategorias, o próximo passo é a gente colocar os nossos gastos, né? Então, utilizar no nosso fluxo de caixa para a gente colocar os gastos passados, vamos supor, se a gente já tem o extrato do nosso banco, a gente pode olhar os 2, 3 meses passados para a gente colocar os nossos gastos e ver quanto de fato a gente está gastando, né? Quanto que a gente está ganhando para cada uma dessas categorias mês a mês. Por quê? Uma vez que a gente tem essa visão do quanto que a gente gastou no passado, a gente vai conseguir se planejar melhor para ver quanto dinheiro a gente tem que deixar para cada uma dessas áreas, né, da nossa vida financeira. Então vamos lá. O nosso fluxo financeiro, ele tá aqui, ó, nesse botão. Quando a gente clica aqui, a gente vai pro fluxo de caixa. Nessa tela, a gente vai colocar as receitas e as despesas que a gente teve relacionadas, né, as categorias e subcategorias que a gente já colocou anteriormente, né, para o mês atual e também para os meses anteriores. Como eu quero ver quanto que eu gastei nos últimos meses, eu vou colocar aqui, começando a partir do mês de março, né, dos 3 meses anteriores, eu vou colocar os meus gastos. Eu passo, ó, então eu vou começar aqui 23/3/2023. Mas o mais importante não é nem a data, é o mês e o ano em que a despesa ou a receita aconteceu. Vamos colocar aqui educação, né? Não tem nenhuma subcategoria em educação, então aparecem esses 3 pontinhos aqui. E eu vou colocar o valor 190, né? Eu vou colocar aqui R$190 de gasto. Eu clico no maisinho aqui em cima e vai aparecer mais uma linha. Vocês veem que aparece automaticamente a data de hoje, né? Mas eu vou alterar aqui para colocar a data do mês de março, que é o que eu estou fazendo agora. Supermercado. Eu vou colocar aqui que eu gastei R$402 no supermercado. Isso eu estou vendo de acordo com os meus gastos, né? O extrato bancário. E eu vou colocar aqui mais uma vez, março de 2023. Vou colocar aqui o meu salário.
E pronto, eu vou colocar mais algumas entradas aqui dos meses atuais e eu vou voltar com essa planilha já pronta, né, para a gente não perder muito tempo aqui. Então, agora a gente voltou com a planilha já preenchida, né? A gente já colocou aqui as receitas e os gastos dos meses anteriores. A gente colocou para março, abril, maio e junho, né? E a gente colocou então aqui não necessariamente as datas em que aconteceram cada um dos gastos. Vocês podem colocar exatamente a data em que aconteceu o gasto ou que você recebeu o seu salário, né, e tal. Mas o mais importante mesmo é o mês e o ano em que você registra aquele seu gasto ou a sua receita, né? Porque é isso aqui que vai mostrar no seu controle financeiro quando aconteceu, né, tanto o gasto como quando aconteceu a receita. Uma coisa interessante aqui também é que quando a sua lista fica muito longa, você pode clicar nesse botão aqui, ó, que vai para o final da sua planilha automaticamente, ó. E se você tiver, por exemplo, se você tiver colocado alguma coisa errada aqui, você pode deletar também aquela linha. Vamos supor, é só selecionar aqui qual é a célula da linha, ou você pode selecionar toda a linha também. Você pode clicar aqui e deletar. Tem certeza que deseja apagar as linhas selecionadas? Você pode clicar sim, mas eu vou clicar no não porque eu quero deixar aqui o registro da minha renda extra do mês de junho. Agora a gente vai voltar para o nosso controle e planejamento financeiro, né? E vocês vão ver que, ó, agora surgiram as colunas de março, abril, maio e junho. E nessas colunas eu tenho tanto o valor do meu salário quanto da renda extra de cada um desses meses. E também eu tenho as despesas mensais. Vocês vão ver que está tudo marcado em vermelho. Por que está marcado em vermelho? Porque a gente tem, ó, a parte de planejamento, né? O planejamento do nosso orçamento, que a gente vai colocar aqui nessas células azuis. Tendo uma noção do quanto que a gente gastou nos meses anteriores, a gente pode falar, tá, então, na média, no mês, ou esse aqui é o valor que eu tô pagando para o meu aluguel, ou tanto, o valor que eu tô pagando para minha energia, por média, né? Na média. Isso a gente vai ver olhando também, ó, nessas 3 colunas aqui. A gente colocou tanto o valor mínimo, o médio e o máximo desses gastos aqui. Vocês vão ver também das receitas, que também tem os valores mínimos, médio e máximo aqui. Vocês, ó, podem escolher se é nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses ou nos últimos 12 meses. Vocês viram que quando eu apertei nos últimos 6 meses, mudou meu valor aqui. Por quê? Quando eu seleciono nos últimos 3 meses, ele vai considerar os 3 meses a partir do mês passado. Então, vai considerar junho, maio e abril, né? Então, eu vou ver aqui quais são os meus mínimos, médios e máximos nesses 3 meses aqui. Quando eu seleciono 6 meses, ele vai considerar também março, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, na minha renda extra, se eu considerar março, o máximo da minha renda extra foi 800. Agora, se eu considerar só os últimos 3 meses, o máximo da minha renda extra foi 790, que aconteceu em junho, né? Então, vocês veem aqui que vocês podem fazer esse tipo de análise e quando vocês tiverem mais meses ainda, vocês podem escolher os últimos 12 meses para vocês verem no ano qual foi o mínimo, médio e máximo dos seus gastos ou das suas receitas também. Então, vamos colocar aqui os últimos 3 meses, né? Que eu quero ver agora, abril, maio e junho. O meu salário, né, nesse caso, é fixo, 4.755. E a minha renda extra, eu tenho... O mínimo que eu ganhei de renda extra foi 550. Então, eu vou colocar para mim 550 aqui, que é o que eu espero receber por mês, no mínimo, de renda extra. Isso aqui também é uma dica, né, para quem não é assalariado. Porque quem é assalariado já sabe quanto que vai ganhar no fim do mês, né? Então, já é um valor fixo no fim do mês. Agora, quem não é assalariado tem uma renda que varia de mês a mês. E a gente olhou também algumas dicas ou o que economistas indicam para organizar todo o seu orçamento financeiro de acordo com o mínimo que você ganhou nos últimos 12 meses. Vamos supor que o mínimo que você ganhou como não assalariado, né, como autônomo, foi 4 mil reais. Teve meses que você ganhou 6 mil reais ou teve meses que você ganhou 7 mil reais, mas o mínimo que você ganhou
no ano foi 4 mil. Então, eu colocaria aqui, né, como salário ou como você quiser escrever, eu colocaria aqui 4 mil reais, porque é um mínimo, então você sabe que aquele dinheiro você vai ter todo mês na sua conta. Isso aqui é só um adendo em relação às receitas. Agora vamos para as despesas mensais. E vamos entender agora, né? Vamos ver por que está vermelho. As despesas mensais, eu vou colocar no meu orçamento quanto que eu espero gastar para aquela categoria ou para a subcategoria por mês. Então, eu olho aqui, por exemplo, o meu aluguel, ó, R$ 700, todos os meses foi R$ 700, não mudou esse ano. Então, vou colocar aqui R$ 700. Tá vendo? Quando eu coloco 700, automaticamente isso aqui, ó, já não fica mais vermelho. Porque eu espero gastar R$ 700 por mês. Então, eu não extrapolei aquele valor. Energia, a energia varia, né? De um mês para o outro. Teve mês que eu gastei mais, teve mês que eu gastei menos. E aí, eu tenho uma média também, ó, 110 aqui. Para mim, eu vou colocar 125, que foi o máximo. Eu vou colocar a energia como 125. Água, a mesma coisa, você vai ver e você vai fazer isso para cada uma das categorias. Eu vou colocar aqui água 56 também. Internet 89, que a internet é um valor que eu pago igual todos os meses. Agora eu vou preencher rapidinho aqui e depois explicar para vocês. Agora a gente já colocou o nosso planejamento financeiro para cada uma das categorias e subcategorias, né? E vocês estão vendo que algumas células ainda estão vermelhas, outras já não estão mais vermelhas, né? E aqui a gente só editou as células em azul, tá vendo? As células em cinza não são editáveis. Quando a gente clica aqui, ó, no botão atualizar, essas células cinzas aqui vão ser a soma do que a gente colocou para a subcategoria. Então, vamos supor, aqui, ó, em transporte, eu espero que aqui apareça R$ 300. Vou atualizar. Pronto, ó, R$ 300. E agora, mais coisas ainda ficaram, né, normais, não ficaram mais vermelhas. E como que a gente entende isso aqui? Restaurante, eu quero gastar somente R$ 120 por mês, né? E eu tô vendo aqui que quase todos os meses eu gastei menos que 120, mas em abril eu gastei 150. Então, ó, tô vendo que aqui eu extrapolei o gasto. Para compras variadas, a mesma forma, então eu gostaria de gastar somente R$ 100, né, por mês. Em alguns meses eu gastei mais. Então, agora que a gente tem tudo preenchido, a gente pode entender também o que significa essa linha aqui, ó, em cima, o saldo mensal. Esse saldo mensal é o tanto que eu recebi no total, menos o tanto que eu gastei no total naquele mês. Então, ó, aqui, para março, me sobraram R$ 2.636 no mês, né? Em abril sobrou 2.430 e assim por diante. E julho é o mês atual, então eu ainda não coloquei, porque nós estamos no dia 2 de julho, no momento que eu faço esse vídeo, então ainda não tenho gastos, né? Nem gastos, nem receitas, vou deixar assim. Mas, da mesma forma como no fluxo de caixa, a gente tem esse botão aqui, ó, para ir para o final. Então, quando eu clicar aqui, eu vou para o final, porque às vezes fica muito grande, né, a planilha, dependendo de há quanto tempo você está mexendo. Então, aqui, ó, voltei, tem março, abril, maio, junho, julho, se eu clicar aqui, vai para o final. É isso, ó. Essa é a parte do planejamento e controle financeiro e deu para dar mais ou menos uma ideia, né, de como você faz para saber quanto que você gastou nos meses anteriores e também para você planejar o seu orçamento para os meses futuros. A gente vai ver como que isso impacta, né, o nosso planejamento para metas de curto, longo e médio prazos, né? A gente vai ver isso aqui mais para frente quando a gente entrar na parte de planos.